Bom dia, Giovana, PCNP de História. Em nome de todos os colegas PCNPs, desejamos um bom dia de trabalho, que seja bastante produtivo, tanto o desenvolvimento desse momento formativo pela escola, articulada à diretoria de ensino e também ao que é ofertado pelo Centro de Mídias. Um bom dia de trabalho para todos os professores. Nossa proposta de hoje é trazer uma reflexão dentro da leitura que já foi ofertada para vocês do programa de recuperação e aprofundamento envolvendo as disciplinas de História, Geografia, Filosofia e Sociologia dentro da área de Ciências Humanas e também Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física dentro da área de Linguagens, assim como Biologia, Ciências Física e Química, vinculados às Ciências da Natureza. A proposta da TPC dessa semana, então, é trazer uma análise do documento que foi ofertado, mas pensando também nesse momento de reflexão como algo que extrapola uma questão temporal. Então, o mérito dessa discussão que nós trazemos hoje não é discutir o desenvolvimento desse programa de recuperação e aprofundamento dentro de uma perspectiva de ensino remoto ou dentro de uma perspectiva de ensino presencial, mas sim de algo que já é apontado e que foi até objeto de observação dentro de um questionário proposto aos professores de ciências humanas, que, dentre as maiores dificuldades identificadas, colocava essa questão do aluno apresentar defasagens de aprendizagem acumuladas. Então, quando a gente traz a discussão da questão da recuperação, seja na concepção de recuperação contínua ou de uma recuperação intensiva, é interessante colocá-la de forma atemporal, né? Que é uma reflexão que, na verdade, a escola já vivencia antes mesmo do período da pandemia e que foi acirrado por esse período, mas que vai se perpetuar essa discussão e pensar em estratégias, mecanismos para superar essas defasagens é essencial em qualquer momento, em qualquer situação, por mais atípica que seja. Quero já fazer um agradecimento especial à PCNP de Mauá, né, que fez um recorte desse material. É uma ação extremamente colaborativa que nós temos tido, né, e a PCNP Marina, né, ela fez esse recorte, essa seleção de material, isso se torna primordial nesse trabalho. Assim como nesse. E eu quero reforçar bastante que essa pauta que nós estamos propondo, a maioria dos professores já se apropriou disso, conseguiu participar efetivamente da formação ocorrida em 21/8, apesar da sua complexidade de acompanhamento, visto que não se tratou de uma convocação, ela acontecia de forma concomitante às aulas. O fato dela ter sido disponibilizada e ter sido objeto também de discussões em ATPCs da escola ou do centro de mídia, acabou viabilizando esse contato com essa apresentação da proposta de recuperação e aprofundamento. Até então, nós tínhamos um desenho mais claro, estava mais definido qual era o posicionamento de língua portuguesa e matemática nesse processo, mesmo porque existe todo um procedimento formativo diferenciado para a língua portuguesa e matemática, assim como o acesso a materiais didáticos também. E na semana anterior, né, disponibilizado às escolas no dia 21 de setembro, os outros componentes curriculares que não língua portuguesa e matemática tiveram acesso ao documento orientador intitulado pela Secretaria como Recuperação e Aprofundamento nos Componentes, além de língua portuguesa e matemática,
com modelização de processo de recuperação. Tá? Eu quero retomar essa questão que é bastante interessante da gente pensar a recuperação nesse momento com uma perspectiva que vai além de uma data ou de um processo que vai ser determinado esse ano ou ano que vem. Na verdade, a gente tem esse foco na recuperação da, das defasagens dos alunos, né, através de uma recuperação contínua, de uma recuperação intensiva, mas nunca houve, de certa forma, um desenho que se configurasse de forma estruturada, né, para as disciplinas como da área de ciências humanas, né? E até esse estudo que se propõe também dentro desse documento, que é o entrelaçamento das habilidades, é muito interessante hoje a gente perceber que é um processo que ele pode ter uma articulação, sim, a partir do momento em que se define uma coerência entre currículos diversos que se tem, visto as diversas instâncias que se tem na educação. Nós vamos ter atendimento municipal, nós vamos ter a rede estadual, nós vamos ter a rede privada, enfim, quando se ganha uma coerência, um discurso, né, a gente começa a pensar no entrelaçamento das habilidades na proposta que realmente seja eficaz para a recuperação. Trago essa fala de Maria Celina Belchior no seu livro Sucesso Escolar através da Avaliação e da Recuperação para reforçar a ideia de que se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando, né? Os conteúdos que são pré-requisito para outros vão gerando novas dificuldades que passam a crescer como uma bola de neve, ficando muitas vezes intransponíveis. Então, garantir um processo de recuperação que aconteça de imediato em sala de aula, assim que identificada aquela dificuldade, e eu sei de todas as dificuldades estruturais também sistêmicas que existem para garantir essa aprendizagem, às vezes, esse processo de recuperação na sala de aula, mas a gente sabe também que se essas dificuldades, o que eu estou afirmando aqui, né, ratificando na verdade o que Maria Celina Belchior fala, é que se deixarmos que essas dificuldades se acumulem, né, a gente vai chegar num ponto sem retorno, na verdade, em que tentamos ações que poderíamos até considerar paliativas, né? Tentamos, mas é muito difícil dentro de um processo de aprendizagem, de cognitivo do aluno, garantir que lá no futuro, quando ele já estiver no ensino médio, a gente consiga dar conta de determinadas demandas de aprendizagem. A gente sabe também, e isso é apontado claramente, não precisa ser notificado, porque vocês, professores, vivenciam isso diariamente, o impacto que a pandemia tem trazido na escola. É o impacto na aprendizagem, que é visível, é o impacto na questão do abandono e na evasão, é o impacto também socioemocional, que não são só os alunos que estão vivenciando, nós adultos estamos vivenciando. É toda uma situação realmente com tantas contradições que a gente vê, tantos discursos diversos, né? E díspares, e a gente já está numa situação de instabilidade, de insegurança, né? Que é trazida por essa situação, e o conflito de ideias também faz com que isso se torne mais acirrado ainda. Mas perpassando pela questão mesmo do impacto na aprendizagem, impacto no abandono e na evasão, que seria o nosso foco nesse momento, a gente sabe que são situações que já eram presentes anteriormente, mas que se tornaram aumentadas, acirradas nesse momento.
Nós sabemos então, e isso não precisa ser repetido constantemente, porque nós sabemos que alimentar e garantir um processo de recuperação e aprofundamento, vejam que são ideias distintas que estão aí colocadas, né? Quando a gente fala num programa de recuperação, é pensando numa defasagem, e pensar num programa de aprofundamento é um programa de consolidação, né? De trazer mais desafios para esse aluno. E quando pensamos na importância da recuperação e do aprofundamento, pensamos na possibilidade de eliminar essas defasagens de aprendizagem, né? Porque nosso foco é realmente garantir que o aluno tenha acesso aos conhecimentos necessários para avançar na sua vida acadêmica. Entendemos essa diversidade que existe na aprendizagem, nas vivências dos alunos e conseguir ofertar oportunidades alternativas conforme as dificuldades que ele apresenta é um processo extremamente interessante. Ter acesso a um documento que traz essa proposta é bastante curioso, né? Bastante interessante. O desenvolvimento de atividades pedagógicas através dessa avaliação contínua, monitoramento da aprendizagem dos alunos, enfim, todo um processo que acontece no fazer pedagógico. Dentro da proposta de discussão que foi abordada no Centro de Mídias no dia 21 de agosto, o que trouxe de certo para a gente? Primeiro, que é um desenho que já vem se estruturando desde o início do segundo bimestre, praticamente. O foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares. Então, vocês vêm recebendo, né, por série, por ano, quais são as habilidades essenciais, visto que dificilmente conseguiríamos focar toda a dinâmica, toda a diversidade que só uma atividade presencial proporcionaria, né? Garantir, então, através dessas habilidades essenciais, eram 4, né, elencadas por série, ano e por disciplina, por componente curricular, pensando nas aprendizagens mais importantes. E já numa perspectiva de ciclo contínuo, pensando 2020 vinculado a um ciclo contínuo 2021, e nas últimas abordagens que eu tenho acompanhado, ciclo contínuo já está colocando também 2022. Nesse plano de retomada, havia toda uma proposta que foi apresentada no dia 21, perpassando pelo currículo, pelos recursos didáticos utilizados, qual era a proposta de formação, a tecnologia utilizada, o acompanhamento, a avaliação. Isso tudo foi abordado de forma detalhada e focada nessa orientação. Aqui nós queremos destacar que o que nós devemos garantir ao olhar o currículo, e quando nós falamos em currículo, nós pensamos naquilo que representa de forma concreta, de forma física, o currículo, que é o material disponibilizado pela secretaria, o caderno do aluno, o caderno do professor, e também temos o PNLD, mas é esse olhar realmente de seleção do que o aluno deve aprender ainda em 2020 em cada componente curricular, pensando naquilo que já foi trabalhado e naquilo que ainda não foi trabalhado. Essa é a proposta do currículo, trazendo então, dentro do currículo paulista para ensino fundamental, né, o material do currículo paulista, e para o ensino médio, ainda o currículo oficial do ensino médio, que era o currículo do Estado de São Paulo. Existe uma diferenciação e que isso fique claro, já que
ainda não foi instituído e desenhado o currículo paulista do, nos moldes, né, do currículo paulista do ensino fundamental. Nós ainda usamos, né, e os alunos ainda recebem o caderno do aluno referente ao currículo do Estado de São Paulo nos modos como ele foi estabelecido no ano de 2008. Mas todos sabem que esse currículo paulista já foi homologado para o ensino médio, então entraremos num processo de criação do material que concretiza esse currículo, que são as situações de aprendizagem propostas no caderno do aluno. Então, nós temos a definição do que é essa matriz de habilidades essenciais, pensando que é um recorte, tá, gente? Nós vamos ter um rol de habilidades dentro daqueles conteúdos, daqueles programas, né, que se tinha estabelecido para cada bimestre, mas dentro dessa estrutura foi feito um recorte. O que se pergunta normalmente é quais são os critérios utilizados para se fazer esse recorte, né? Porque quando nós pensamos naquilo que é considerado habilidade estruturante, às vezes é muito fácil identificar, até baseado nos indicadores, nas avaliações que são realizadas. Mas essas avaliações, elas trazem indicadores de língua portuguesa e matemática. Agora, quando nós falamos em habilidades essenciais em outros componentes curriculares, daí é uma questão muito mais complexa para se fazer esse recorte. E há uma indicação, quando a gente vai fazer essa análise do entrelaçamento das habilidades, de como isso funciona. As habilidades são apenas do ano sério escolar em curso? Não. Nós também encontramos no documento a indicação de se pensar em séries e anos anteriores, tendo como ponto de partida aquilo que é pré-requisito e necessário para o estudante avançar em seu percurso educacional. O objetivo de se priorizar essas habilidades, como nós todos sabemos e já foi indicado, é que com a suspensão das atividades presenciais, houve uma alteração significativa no tempo pedagógico, né? Então, tornou-se importante priorizar determinadas aprendizagens. E essa matriz de habilidades essenciais, ela serve para quê? Qual que é o objetivo, qual que é o intuito disso? Não só em 2020, mas em 2021. Bom, a longo prazo. Orientar a produção de material didático de recuperação e aprofundamento, né, de língua portuguesa e matemática, que recebe o caderno do Aprender Sempre, volume 3, se não estiver chegando nas escolas, possivelmente com mês de outubro chega, atendendo a todas as séries anos. O ano passado nós tivemos essa versão impressa apenas entregue nas escolas que eles chamavam de estratégicas, tá? Mas também era restrito ao público de finais de ciclo. Foi produzido para quinto ano, para nono do ensino fundamental e para a terceira série do ensino médio. Esse volume, por sinal, é chamado de Aprender Sempre, volume único, mas existe uma distinção entre material e foi até objeto de um comunicado, de uma informação para os coordenadores. As nossas disciplinas, posso agora passar a falar nossas disciplinas, nossos componentes curriculares, porque esse é o público-alvo a quem se dedica essa discussão, né? Ela recebeu, então, essa sugestão de seleção feita pela SEDUC, tendo em vista os materiais regulares que recebemos. E quais são esses materiais, então? Numa diferenciação, então, com a proposta, né, do programa de recuperação. É uma adequação do PNLD
Sociedade e Natureza, que é o material vinculado aos anos iniciais, e ao São Paulo faz escola. Então temos a ideia de como trabalhar com essas habilidades essenciais. Pensando nesse documento orientador que temos, com as indicações dessas habilidades essenciais, e também as aulas do Centro de Mídias que serão alinhadas, que são sempre alinhadas à matriz de habilidades. Nesse documento orientador que veio sobre recuperação nos nossos componentes curriculares, existe a proposta de uma rotina para as aulas focadas na recuperação e no aprofundamento, perpassando pela adequação à quantia de aulas que são realizadas, né, que o professor tem, 3 ou 4 aulas semanais, com a sugestão de que ele trabalhe uma aula por semana, mas também a possibilidade de serem 2 aulas semanais, trabalhando uma aula a cada 15 dias focada em recuperação. Mas essa observação, que é colocada posteriormente, me parece muito mais coerente, visto que coloca essa proposta de rotina como uma sugestão. Cada professor pode adaptar de acordo com as necessidades de seus estudantes, mesmo porque, ao ter contato com a sequência da forma como ela é proposta, às vezes a gente vai notar que exige uma dinâmica que ultrapassa uma aula a cada 15 dias ou uma aula semanal, né? É uma coisa que a gente vai adequando dentro daquele conhecimento que a gente tem da sala de aula e do tempo que às vezes leva-se para abordar, para desenvolver determinada temática. E complementando também o documento, que com o intuito de apoiar o trabalho dos professores e a aprendizagem dos estudantes, a partir de 13 de outubro é previsto, então, que algumas aulas do Centro de Mídias sejam focadas na recuperação e no aprofundamento. Destaco também que a partir da TPC dessa semana, ou seja, se nós estamos seguindo aqui, se vocês estão acompanhando essa TPC posteriormente, vocês vão entrar no Centro de Mídias e esse material vai começar a ser abordado com vocês. Por isso que eu não vou entrar na especificidade da análise do material de forma disciplinar. O documento, então, resumidamente, ele apresenta sugestões de como elaborar planos de aula. Tá? Ele não traz uma sequência para cada habilidade essencial e nem um estudo a respeito. Ele traz uma modelagem, algo que deve ser entendido, trabalhado pelo professor e construído posteriormente, né? A cada habilidade essencial que o professor vai considerar interessante e importante ser trabalhado ao longo do segundo semestre deste ano ou nos anos posteriores. Durante, então, as formações, ratificando, oferecidas pelo Centro de Mídias durante as ATPCs dessa semana de 5 a 9, né? E aqui nós não estamos falando de língua portuguesa e matemática, que tem uma sequência própria de formação. Esse documento orientador que nós estamos discutindo será o foco, mas daí com foco na própria discussão da situação de aprendizagem apresentada à disciplina. Então, eu posso considerar que eu não estou sendo tão redundante assim, tá? Porque o que eles vão fazer é justamente a análise de uma situação de aprendizagem, considerando a metodologia que é apresentada ali. Eles vão retomar essa questão, que eu imagino que todos nós já nos apropriamos, né, das habilidades essenciais serem apresentadas por esse código alfanumérico, nos modos do currículo paulista da BNCC,
sempre com essa leitura de que o primeiro par de letras indica a etapa do ensino fundamental, o primeiro par de números indica anos, a que se refere a habilidade, sexto ano no caso, o segundo par indica o componente curricular, HI História, e o segundo par de números indica a posição da habilidade, que é 12. Então, ensino fundamental, sexto ano, História, habilidade 12. Certo? Também fazendo uma leitura, um exemplo, o asterisco, quando aparece numa dessas habilidades, é porque é uma habilidade específica do currículo paulista, é algo que foi acrescentado à proposta da BNCC. Confere. O verbo indica o processo cognitivo do enfoque, em azulzinho, tá? O complemento do verbo é o objeto de conhecimento, a temática, o conteúdo que se pretende trabalhar, e os modificadores, indicando o contexto, a escala espacial, temporal, ou especificando a temática. A proposta de entrelaçamento de ideias vai ser apresentada nesse documento, com a indicação de habilidades essenciais a serem priorizadas em cada componente curricular. De que forma que apresenta, então? Vai ser feito um entrelaçamento entre sequências e materiais regulares, né? Perpassando por 3 tipos de situações: recuperar e aprofundar a aprendizagem de anos anteriores, que pode ser uma possibilidade, permitir avanço nas habilidades do próprio ano sério. Por exemplo, eu tenho habilidades que serão essenciais para desenvolver o percurso do quarto bimestre, ou para preparar estudante para o ano sério seguinte. Como um exemplo aqui do que acontece nesse entrelaçamento de habilidades, a gente tem na área de ciência da natureza, lá no ensino fundamental, fazendo a leitura, então, ensino fundamental, sétimo ano, ciências, habilidade 2, a habilidade essencial apontada do sétimo ano, que é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Para o aluno do sétimo ano conseguir desenvolver essa habilidade, isso está condicionado à construção, à progressão de habilidades que foram e aprendizagens que foram construídas ao longo do seu percurso na educação básica, no ensino fundamental. Então, eu já encontro uma habilidade de suporte lá no primeiro aninho do ensino fundamental, que é reconhecer e comparar características dos objetos de seu uso cotidiano e identificar os materiais de que são feitos. Se há uma falha nesse processo, esse aluno acaba não se apropriando desse conhecimento, possivelmente ele chega ao sétimo ano com um certo nível de fragilidade, de defasagem. Então, é nesse momento que eu consigo identificar que esse aluno tem que recuperar habilidades de séries anos anteriores. No segundo ano, nós vamos encontrar mais habilidades ainda vinculadas a isso, passando pelo identificar de que materiais os objetos são feitos, propor uso de diferentes materiais para a construção de objetos, observar, registrar, comparar o efeito da radiação solar. E esse movimento vai crescendo. Eu não fiz o recorte de todos os exemplos, tá? Mas a gente vai encontrar, então, essa habilidade de suporte lá no quinto ano também, no sexto ano. E, por fim, né, a gente vai ver que esse movimento ele sempre vai acontecer de forma que um dia esse aluno lá no ensino médio, ele trate essa habilidade que um dia foi essencial como uma habilidade de suporte. Esse conhecimento se torna de suporte. Ele chega na terceira série do ensino médio com tudo isso que
que ele foi, vou usar o termo incorreto, mas vamos dizer assim, todo esse conhecimento que ele foi acumulando, eu sei que eu não estou usando de forma correta, tá? Mas todas essas habilidades foram dando suporte para que na terceira série do ensino médio ele consiga aplicar esses conhecimentos referentes a influências da pressão e da temperatura na rapidez e na extensão de transformações químicas. Enfim, uma coisa que é bastante interessante de pensar nesse processo, né, é que 3 passos vão ser inerentes ao meu processo de planejamento da aula, né? E esse processo ele é recorrente também, às vezes com denominações diferenciadas, porque aquilo que eu chamo aqui de ativação inicial, na verdade é o levantamento do conhecimento prévio dos alunos, né? Aquilo que já constava no currículo do Estado de São Paulo, e a gente fala ativação inicial, mas sob qual concepção? De levantar o que esse aluno sabe, elaborando perguntas, trazendo textos científicos, tentando experimentos dentro de uma situação de contextualização, né? Sendo garantida que é uma das premissas, é um dos princípios que tornam a aprendizagem significativa, relacionar o cotidiano do estudante com aquilo que ele observa em seu entorno, por exemplo, né? E o objetivo da aula sempre vai ser analisar se a habilidade foi contemplada. É esse nosso objetivo, garantir essa aprendizagem, verificar se a aprendizagem foi contemplada, né? Através de desenvolvimento de atividades estratégicas, né? Intervenções pedagógicas e verificando quais são os pontos de atenção para o encadeamento das próximas aulas. É interessante, então, a gente observar no exemplo de geografia aqui, no qual se coloca como habilidade essencial do sexto ano do ensino fundamental o descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Então, a gente vai ver que dentro da proposta que é colocada no documento orientador, e isso vai ser modelagem para todos os outros componentes, a gente vai ter uma situação de ativação inicial, né? Ver os conhecimentos que o aluno já tem sobre determinado assunto, com perguntas que perpassam sobre o que é uma paisagem, que tipo de elemento compõe uma paisagem, que tipo de mudança você observa, instigar os alunos a responderem, né? Trazendo textos como esse de Milton Santos, para definir esse conceito, né, que é apresentado aí, propor atividades nas quais são incentivadas a observação, a identificação, a descrição da paisagem e começar o desenvolvimento da atividade propriamente. Por exemplo, com uma atividade que se compara lugares e tempos, né? Que diferença você tem correlacionando esses elementos constitutivos dessas paisagens e mudanças e permanências que você verifica nessas paisagens. E uma atividade de estudo de caso, que é uma proposta de pesquisa de aprofundamento, para finalizar essa atividade tal qual proposta, né? Ela perpassa por várias etapas, que envolve pesquisa em museus, site, arquivo da família, construção de hipóteses, percepções que esse aluno desenvolveu, mas também a produção de uma síntese no qual o aluno, em linhas gerais, relata as principais transformações ocorridas na sua rua, bairro ou cidade. Lembrando que essa é uma atividade para o sexto ano de geografia. Então, esse exemplo de entrelaçamento, na qual nós vamos ter a habilidade essencial
objeto conhecimento, habilidade, suporte e relação com material regular também é construído e mostrado em todos os exemplos que são citados, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, educação física, na terceira série do ensino médio, a apresentação de uma habilidade essencial, tá? Que é identificar como os princípios de treinamento se aplicam ao desenvolvimento das capacidades físicas, qual é o meu objeto de conhecimento, que é a capacidade física e princípios do treinamento, e quais são as habilidades de suporte. Aqui são apresentadas habilidades de suporte do sexto ano, do sétimo ano e do nono ano. Tá? E a relação com o material regular. Faz-se a citação de onde essa habilidade essencial, aonde se aponta, aonde pode ser encontrada dentro do caderno do aluno, em qual volume, e também faz-se referência à aula que foi apresentada no Centro de Mídias, tá? O repositório do Centro de Mídias até então estava passando por uma atualização, por uma verificação, e em algumas situações a gente não estava encontrando algumas aulas, principalmente professores de história. Algumas aulas não estavam sendo identificadas, tendo em vista aquela questão da apresentação do calendário, enfim, essa discussão que aconteceu sobre a utilização do AC, DC, então houve uma atualização e ele vem retomando, né? Essa apresentação vem retomando. A gente normalmente mandava um link no qual vocês encontravam essas aulas, mas a gente encontra no site do Centro de Mídias, assim como no próprio canal do YouTube do Centro de Mídias. Então, todas as disciplinas elencadas nesse documento orientador vão ter esse formato de apresentação, que eu dei como exemplo o entrelaçamento de habilidades em ciências, vai ser comum a todas as disciplinas ali. Lembrando que vão ser um exemplo. Se a disciplina História, por exemplo, que consta lá no currículo, que consta no ensino fundamental anos finais, e no ensino médio vai ter um exemplo de anos finais e um de ensino médio. Geografia, idem. Ciências vai ter o exemplo 1 lá nos anos finais, mas vai ter um exemplo de biologia, um de física e um de química para o ensino médio. É essa a lógica. Depois nós vamos ter o processo, né, com essa ativação inicial, desenvolvimento, e, enfim, o fechamento que se faz desse processo, assim como essas referências citadas, de onde o professor pode encontrar esse exemplo de atividade dentro do caderno do aluno, assim como lá nas aulas abordadas lá nas aulas do Centro de Mídias. Pensando sempre, né, que como nós temos modelos, na verdade a gente não tem todo um processo construído e toda uma análise. O que eu identifico assim como dificultoso como processo de recuperação, de uma forma, uma análise mais geral. Quando a gente fala em entrelaçamento de habilidades, a gente está falando de um currículo no qual a gente encontra uma articulação desde o primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio. A realidade que nós temos na maioria dos municípios da nossa diretoria, com raras exceções, determinado ciclo cedo da responsabilidade do município, ou até 2 ciclos, como é o caso de alguns municípios, na qual a rede estadual só atende ao ensino médio. Então, articular essas habilidades e viabilizar o entrelaçamento é
garantir também que todas as instâncias, né, de aprendizagem da educação básica, que todo esse processo tenha essa coerência dentro do que se deve ensinar e do que se deve aprender. Essa é a premissa da BNCC. Nós daí retomamos a questão da BNCC e até da concepção do currículo paulista, né, com a adesão da rede municipal, para se trabalhar. Mas também institui-se uma demanda formativa que a gente vai ter que ter, né? É um processo que também exige determinada questão de tempo e de estudo para se evoluir. Mas, acima de tudo, esse entrelaçamento de habilidades e conseguir diminuir essa questão da defasagem de aprendizagem, ela vai acontecer se houver essa coerência realmente dentro do discurso. Também temos algumas questões, por exemplo, que quando pegamos dentro, por exemplo, do entrelaçamento que é proposto em ciências humanas, em história, a gente vai resgatar habilidades lá dos anos iniciais, do primeiro, do segundo, do terceiro aninhos, né? E até mesmo no material se sugere o material, que é uma versão que foi dada ao estudo de história, ciências de geografia nos anos iniciais. É bastante complexa essa questão também, porque a própria distribuição das aulas e o fato, às vezes, até de não ser desenvolvida por um especialista, é algo que traz certa complexidade ao processo realmente. Nós temos, às vezes, uma aula a cada 15 dias de história nos anos iniciais, né? Acaba tirando uma sequência que se tornaria lógica. Então, dentro dessa proposta de criar e dentro dessas análises que a gente fez, né, a gente retoma um pouquinho a questão do Zabala, quando se propõe que uma série ordenada e articulada de atividades formam as unidades didáticas, né? Então, o professor ele estabelece seus objetivos que ele gostaria de alcançar com seus alunos, e isso vai criar uma organização, uma sistematização de atividades, né? Respeitando-se conteúdos dentro dos conceituais, procedimentais e atitudinais, né? Então, ao pensar uma sequência, ou até mesmo analisar essas que estão aí nas mãos de vocês, Zabala diz que devemos questioná-las sempre considerando as seguintes perguntas, né? Se realmente consegue identificar e determinar esse conhecimento prévio do aluno, se essas atividades são significativas e funcionais para o aluno, né? Se são adequadas ao nível de desenvolvimento, se representa um desafio alcançável e se esse desafio também faz com que esse aluno avance com a ajuda necessária, que possibilite um conflito cognitivo, ou seja, que promova essa atividade mental do aluno, né? Para que ele consiga estabelecer relações entre aquilo que ele está aprendendo hoje e aquilo que ele tinha como conhecimento prévio, que promova uma atitude favorável, que seja motivadora, que estimule a autoestima, o autoconceito em relação à aprendizagem, né? Que o aluno sinta que aprendeu, que o esforço valeu a pena, enfim, e que o aluno consiga desenvolver aquilo que é essencial na, na concepção que a gente tem, né, de aprendizagem, que é o princípio da autonomia. Esse aluno ele vai conseguir continuar a aprender, esse processo ele vai se reproduzir, né,
como mera memorização, ou realmente a gente vai conseguir fazer com que esse aluno seja um leitor articulado, um leitor reflexivo, alguém que consiga construir um discurso de opinião. Isso é muito importante. Enfim, trago as referências que foram dadas, nada além daquilo que vocês já têm disponíveis, como materiais de formação sobre o plano de recuperação, o currículo paulista dos anos finais, o currículo do Estado de São Paulo, o documento orientador, referências a Zabala, Melchior, enfim, todos esses documentos que são essenciais. Nós todos agradecemos a atenção. Falo em nome aqui de Ana Lúcia, PCNP de Língua Estrangeira, Carlos, PCNP de Ciências, Cláudia de Arte, Giovana sou eu, Marcelo, Filosofia e Sociologia, Michel, PCNP de Educação Física. E nos colocamos à disposição de vocês. Tá? Queria terminar minha fala destacando algo que eu considero essencial, né? Ampla divulgação, por favor, a questão do vestibular da, da Unesp, né? Todos os alunos, né, de acordo com a orientação dada na circular, que possivelmente saiu, vou falar no passado, tá? Saiu no dia 28, todos os alunos vão ter essa, vou chamar de desconto, tá? De 75% na taxa. Vamos incentivar nossos alunos do terceiro ano a estar enfrentando esse desafio, a procurarem mesmo o crescimento acadêmico, essa evolução acadêmica, entrar numa universidade. A gente sabe que tem um grande potencial também aí e que tem que ser estimulado. Muito obrigada e até uma próxima. Uma boa semana de trabalho para vocês.